começando mais um podcast Muito Além do Jiu-Jitsu. Eu sou o Fábio Braga, sou faixa preta de Jiu-Jitsu e atendendo a muitos pedidos aí no meu Instagram pessoal, tá? No Instagram do Muito Além do Jiu-Jitsu aí, a galera, vocês têm muitos fãs, vocês sabiam disso? Que legal. Muitos alunos fãs. Então, a gente tá fazendo aqui mais um episódio com o Alex e com a Ana, dois faixas pretas aí brabíssimos. E vai ficar difícil até de carregar aí no YouTube, hein? De tão pesado que tá esse episódio, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre assuntos ligados ao jiu-jitsu, né? Um pouquinho aí da trajetória deles. Ao mesmo tempo, a gente vai começar a aprender um pouquinho mais com essas feras aí. Eu também quero aprender muito com eles. Tem muita história para contar. E antes disso, a gente vai para os nossos patrocinadores fiéis, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar de coisa boa, hein? Restaurante O Chefe Silvestre. Carne de excelentíssima qualidade. O restaurante está localizado em Portimão. A especialidade deles é espetinho grelhado. Vocês não vão se arrepender de provar e tem muitas outras iguarias. Tem também vinhos de qualidade para quem curte. Eu vou falar já o endereço para vocês se situarem. Fica na rua Rosmaninho, urbanização das Seis Marias, lote A1, loja AB. Telefone é 939-209-333, 939-209-333. Está aberto de quarta a terça, das 12 às 14h30 e depois à noite, das 19 às 22h30. Vamos lá, pessoal, já deu até uma fominha, hein? Agora vamos falar da Aeromeca. Ginásio de musculação compromissado com a saúde e segurança de seus sócios. Profissionais altamente qualificados para o melhor atendimento. Ambiente totalmente familiar, atendendo a todos os públicos de diferentes objetivos e metas. Fica localizada na Rua Heróis de Chaimite, número 27. E o telefone é 211-651-345. 211-651-345. E fica aberto de segunda a sábado, das 9 às 18 e aos domingos, das 9 da manhã às 14 da tarde. Bom, voltando aqui a nossa entrevista, tá? Com a Alex, com a Ana Vampira, que agora a gente já sabe por que do apelido, tá lá no episódio que a gente gravou, tá? Agora a gente vai entrar exatamente no assunto voltado para o jiu-jitsu. Cara, a primeira pergunta, acho que é uma excelente pergunta aqui. O jiu-jitsu, vocês acham que é para qualquer pessoa praticar ou é um tipo de pessoa específico para estar praticando? Primeiro as damas, claro, né? Vai lá. Ana, o que você acha sobre isso? Vamos lá, então. Eu acho, né? Eu acredito que sim, o jiu-jitsu é para todos. Mas eu acho que depende da classe onde você está. Porque eu acho, pela minha experiência como professora, às vezes vem uma senhora e daí entra numa classe onde está todo mundo para competição. Eita. Ou então uma classe onde está todo mundo já avançado e ela chega naquela primeira classe. Então, às vezes, o jiu-jitsu é para todos, mas depende da classe. Uhum. Às vezes, você gosta de treinar no privado. É verdade, isso é uma grande verdade. Tem vários amigos meus que são médicos, cirurgiões. Eles não podiam treinar jiu-jitsu ou não podem treinar jiu-jitsu se for numa classe em grupo, porque eles têm medo de machucar a mão e tal, então eles treinam só no privado. Então o jiu-jitsu é para ele, mas na classe privada, sabe? Olha, que legal. Então eu acho que é para todos, mas veja qual é onde você se encaixa, isso, né? Onde você se encaixa na classe para ver qual vai ser a melhor forma, porque às vezes você desiste, eu acho que não é pra mim porque essa classe tá muito avançada, ou então o pessoal é muito novo, eu sou mais da terceira idade, ou sou mulher, não tô afim muito de treinar com os homens, quero começar numa classe feminina, depois ir pra classe mista. Então, veja qual que é a classe aí que se adapta a você também. Que mais se enquadra. Você se enquadra. Cara, que legal isso. Isso é importante pra quem tá em casa aí, quer começar, quer dar o primeiro passo. E às vezes, mas não se identifica, né, na aula de grupo. É importantíssimo o que você falou agora, acredito que deu o start aí na cabeça de muita gente. Isso é muito interessante, tá? Eu tenho muitos alunos também particulares que às vezes não se identificam, ou às vezes uma insegurança lá dentro, ou às vezes uma profissão, seja o que for. Mas se identifica numa aula de particular, né, ao invés de uma aula de grupo, é muito importante sinalizar para que você esteja cada vez mais se sentindo à vontade
numa aula de jiu-jitsu ali, cara. Eu tenho uma surreal. aluna que ela começou na aula privada comigo, ela ficou 3, 4 meses na aula privada, daí ela se sentiu melhor e mais preparada para ir em grupo depois desses 3, 4 meses, daí agora ela tá voando, participou de campeonato, tudo, mas ela preferiu começar no privado para ela se sentir, já sei algumas coisas, eu não tô muito assim para entrar em grupo, ela tinha esse receio. E agora... Que legal. Quer mandar um abraço pra ela? Quer falar o nome? Kate. Eita, Kate, ó. I love you. Tirou onda. Só fala inglês ela? Só inglês. Ferrou, Kate. Tchau. Alex, o que você acha disso aí? Pra qualquer um, jiu-jitsu? Eu acredito, pegando a mesma linha da Ana, eu acredito que o jiu-jitsu é pra todos. Realmente, eu acho que o jiu-jitsu, ele verdadeiramente, hoje é comprovado cada dia que passa que é pra todos. Mas eu não acho que todos os ambientes são para todos dentro do jiu-jitsu. Ah, que legal. Então, eu acho que o jiu-jitsu hoje, como ele tá numa fase de profissionalização muito grande, ele apela muito para um ambiente mais organizado, uma criação de cultura, né? Como a Ana colocou, nem todo mundo vai se sentir à vontade em qualquer tipo de ambiente. Então isso vai muito da liderança que está encabeçando cada projeto, aquele muito tatame, bom. o professor principal daquela classe, daquela academia, entender e conseguir perceber logo na entrada dessas pessoas o que essa pessoa busca. Então o apelo é muito, como o jiu-jitsu é muita relação pessoal, muito trabalho, é muito na essência, a gente tem que conseguir ter essa percepção do qual é a busca desse aluno, qual é o perfil dessa pessoa que está vindo até aqui. Eu posso atender ela dentro das minhas classes? Se eu não puder, eu também ter a humildade e entender que ali eu não vou poder receber ela e passar isso para outro, porque Exatamente. o jiu-jitsu é para todos no mundo todo. Não é só, talvez no meu ambiente, eu não consiga satisfazer o que aquela pessoa busca. Então eu acredito que realmente o jiu-jitsu é para todos, mas que há ambientes e ambientes para cada um, que ele se enquadre, e eu acho que isso vem muito do direcionamento da liderança. Então, para os professores que estão iniciando, instrutores, procurar, né, ao longo da caminhada ter essa percepção através da própria caminhada e das pessoas que estavam em volta. Então você consegue ter uma leitura um pouco melhor disso, e aí você vai conseguir entender hoje em dia a gente tem a nível de crianças com autismo, nós temos o jiu-jitsu inclusivo para pessoas com deficiências, hoje a gente tem o jiu-jitsu feminino, hoje a gente tem vários tipos, a área de profissão, a gente tem profissão com situação muito sensível, né, cirurgiões, pessoas que sim. Realmente tem que ter uma proteção muito maior, um cuidado especial pelo seu corpo, e esse jiu-jitsu sim, ele pode ser para todos, mas as pessoas têm que filtrar muito o ambiente, e é difícil o aluno filtrar. Então, os ambientes que tem que conseguir dar aquela resposta, né? Mas eu acredito que sim, tendo isso hoje, e a gente pode ter isso hoje, cada dia que passa, vem surgindo essa possibilidade, e sim, o jiu-jitsu é para todos que possam estar querendo caminhar. As pessoas que têm que direcionar isso de uma forma melhor. Cara, muito bom isso. Hoje eu tava dando uma aulinha de manhã, né? Feriado, mas a gente trabalha, tá? Então, eu tava dando uma aulinha de manhã e tava dando uma aula para uma aluna, né? Não vou falar o nome dela agora, mas sim. Depois, lá na frente... inclusive vai linkar já com a segunda pergunta que eu vou fazer, que é direcionada para a Ana, e ela estava falando sobre a dificuldade da mulher, né? Na visão dela, desde adolescente, criação, né? Cultura implementada dentro da cabeça, e ela falou exatamente assim para mim: professor, eu achava que era muito difícil eu treinar exatamente jiu-jitsu, porque eu via mais a figura masculina do que a figura feminina. E quando eu comecei a treinar, eu vi que era possível, mas ao mesmo tempo eu comecei a ter contato com meninas dentro do tatame e comecei a ter uma rivalidade com as meninas porque já era uma coisa implementada na minha cabeça. Não quer dizer que toda mulher vivencie isso, né? Mas era uma coisa que já é implementada na cabeça dela, que ela tinha que ser melhor que a outra mulher. Porque isso foi uma crença que foi implementada. Ana, dentro disso tudo... Você acha que qual é a dificuldade para a mulher em si dar o primeiro passo para conseguir estar treinando jiu-jitsu? Qual é a maior dificuldade que a mulher encontra? Seria isso? Seria uma visão, eu vou ter que enfrentar uma mulher, eu tenho que ganhar dela, eu não posso perder para uma outra mulher? Ou é alguma outra coisa mais do cotidiano? O que você acha? Eu acho que a maior dificuldade para a mulher treinar, não só jiu-jitsu, mas qualquer outro tipo de esporte, é a rotina dela. A rotina da mulher é muito diferente. Quando é mãe, isso. Caramba, trabalha, não sei o que. É muito difícil. E isso influencia muito financeiramente também. Se ela já tem um filho, uma filha, ela vai primeiro pensar no filho e na filha. Às vezes colocar o filho e a filha no jiu-jitsu, no esporte, depois ela. Sim. Então influencia muito na rotina dela isso.
E também, às vezes, ela tem muita coisa para fazer. Ela trabalha em casa, trabalha fora, cuida do filho, do esposo, da mãe, de todo mundo. E ela sempre deixa ela por último. Então, nas aulas, eu sempre falo, meninas, uma horinha por dia, ou por 3 horas por semana, começa com 2 horinhas por semana, 3 horinhas por semana, dedique para você, porque assim você vai estar 100% para poder influenciar outras pessoas, ajudar mais outras pessoas, né, no teu ambiente da tua família, porque assim você vai estar melhor, porque senão a gente se doa para todo mundo, e aquela 1 horinha é muito importante, você não se doou, e daí você não consegue transbordar, né? Se a gente não tiver se o nosso copo não tiver cheio, a gente não transborda, né? Porque, na verdade, a gente está sempre doando para o aluno, né? E, às vezes, a gente também precisa se encher de alguma forma. Sim, às vezes essa para o aluno, hora... às vezes para a família, às vezes para o marido, ou seja o que for. Não, e essa mulher que está vindo se inserir nesse formato do jiu-jitsu, ela já está vindo com essas crenças ou com essa imposição cultural do ambiente que ela veio. Então, se também não tiver alguém do outro lado para direcionar nesse ponto, ela não consegue atravessar isso. Aí entra o professor de jiu-jitsu, né? Exatamente. A professora de jiu-jitsu. Mas a rotina ela é bem difícil mesmo. Ontem mesmo teve uma aluna, eu falei assim, mas qual que é o motivo que não tem como dar esse start aí no jiu-jitsu? Ela... eu acho que eu preferi colocar o meu filho no jiu-jitsu, daí outra hora eu volto. Entendi. Então, e daí a parte financeira já entra tudo na nossa rotina, né? E tem outras alunas também que amam jiu-jitsu, fazem às vezes os aulões especiais que eu faço, elas vêm porque naquele aulão ela consegue vir, mas o filho tá no jiu-jitsu. Ela, não, outra hora eu entro, outra hora vai ser o meu momento. Então é rotina às vezes. Você falou desses aulões aí, que eu já vi vários em kart, já fui, né, em alguns, e assim, como é que funciona isso? A pessoa que tem o filho matriculado, ela consegue ir lá treinar também, mesmo não estando matriculada na academia, que é a Gracie Barra, a academia que vocês hoje dão aula, ou ela tem que estar matriculada para conseguir participar? Qualquer um consegue participar lá nesse aulão? Uma menina, eu chamo uma mulher? todo mundo. Eu chamo a mulher da pastelaria, a mulher do café, eu chamo todo mundo para experienciar. Jiu-jitsu para todos. Jiu-jitsu para todos. Venha para a aula para você experienciar o jiu-jitsu, eu chamo todo mundo, então é para todas. Legal, Ana. O que foi engraçado também hoje foi que hoje foi meio que uma aula, meio que uma conversa, né? Então hoje a gente estava falando lá com essa aluna, inclusive, e a gente entrou no assunto sobre a questão de se cobrar muito, né? Que aí ela falou sobre, mulher, eu me cobro muito de ser sempre a melhor, de estar sempre na frente, de não perder, disso, daquilo. E aí eu falei para ela que minha experiência de vida, eu nunca fui muito de dar conselho, né? Eu sempre conto a minha experiência de vida. Eu também era assim, era competidor e tinha que ser o primeiro. É bom às vezes, mas às vezes acaba afetando a nossa vida pessoal também. E eu falei para ela, eu acho que para mim hoje, contanto que eu evoluí, o que importa para mim hoje é dar um exemplo para alguém que esteja vendo a minha vida e falar, poxa, ele vive de uma maneira melhor, ou ele pensa de uma maneira melhor, eu quero, pelo menos viver igual, né? E quem não quiser, segue o seu caminho. Sim. Eu acho que é isso, a gente começa a ficar um pouco mais livre desse negócio de ter que carregar, né, uma responsabilidade, que eu não posso fazer isso, que as pessoas estão me olhando, que eu não posso fazer aquilo porque eu sou faixa preta, por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que é o que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades, porque a vida passa assim. Sim. E quando a gente vê, já acabou. E eu vi uma frase muito interessante essa semana que foi, daqui a 100 anos ninguém vai lembrar que você passou por aqui, pela essa terra. Então, no mínimo, você tem que viver pelo menos, né? Então, se você viver pensando que as pessoas estão achando e que eu tenho que ser tal coisa para tal pessoa, para isso, ou para meus alunos e para isso, para aquilo, eu tenho que entender que eu também tenho que viver. Então, eu tenho que viver dentro dos meus limites, dentro dos meus conceitos, ao mesmo tempo ser feliz e produzir e por aí vai. Tá bom? Sim. Então foi o meu conselho, sim, seja conselho, né? Vamos dizer assim, foi a minha experiência de vida, que hoje a minha cabeça já mudou muito, sim, mediante as vivências, né? Batida de cara na parede, sim, essas coisas todas que todo mundo sabe que acontece, que é importante para o crescimento, sim, tá? E eu aconselhei, mais ou menos, entre aspas, dessa forma, onde a gente vive, se diverte, seja feliz e ao mesmo tempo inspire pessoas dentro do nosso possível, sem extravagância. Porque é aí que a gente começa a deixar de viver pra gente e viver só pros outros. Sim. Né?
Também é para deixar registrado aí pra galera aí um pouquinho da experiência, tá? Vocês têm alguma experiência de vida, assim, engraçada, ou seja, engraçada ou de vida dentro, sei lá, do cotidiano do jiu-jitsu, ou relação de vocês dois, que vocês queiram compartilhar aí com a gente aí do podcast? Fala aí, que vocês foram muito pedidos aí pra estar hoje aqui de volta, tá? Até hoje ninguém repetiu, né, um episódio. Sim. Eles são os primeiros aí fazendo história no Muito Além do Jiu-Jitsu. Virou uma saga já, hein? Palminhas! Daqui a pouco vai ter a terceira fase, que eu já tô sabendo. Depois vamos ver aí, mais pra frente, vai ter a terceira fase aí de Alex e Ana. Eu acho que pegando um gancho um pouco nessa parte de mentalidade, crença limitante e modelo mental, é uma forma que eu encontrei, uma forma de romper algum bloqueio meu dentro das aulas. No início, quando eu comecei a dar aulas de jiu-jitsu, o primeiro desafio que me foi me aparecer, eu comecei minha primeira turma foi adultos. Eu sentia que eu tinha uma postura e uma visão correta para ser um instrutor naquele momento, a mensagem chegava nas pessoas, mas eu sentia que ainda faltava, claro, a experiência e uma base de lapidação. E aí eu fui confrontado com um desafio, foi muito engraçado também, foi lá na Gracie Barra Curitiba, junto com a professora Nica, quando viram uma possibilidade de eu poder estar à frente de turma de crianças, e eu não me via daquela forma. E todo mundo via, não, é evidente, você da tua cara dá aula para criança. E eu, poxa, né? Mas por que eu tinha esse pensamento? Eu via com pensamento e crenças da minha infância, talvez as dificuldades que eu enfrentei, talvez as dificuldades familiares, do ambiente em que eu cresci, o ambiente que eu convivi, e eu tinha esse auto-julgamento, que era uma crença firmada, que eu não seria capaz de conseguir conduzir aulas de criança, mas não por conduzir apenas aula. Eu talvez eu não teria o approach correto com as crianças, eu não saberia cuidar de uma outra criança, né? E aí, claro, o espírito aventureiro veio mais forte, e eu... Não, beleza, se me deram essa missão, se me viram nisso, é porque realmente eu devo ter ser propício para mim esse caminho, né? Eu aceitei a missão e foi muito interessante porque foi a missão de maior aprofundamento no meu crescimento da jornada de jiu-jitsu, porque depois que eu comecei a me inserir no contexto de dar aula para crianças, eu comecei a entrar tanto viver aquela essência, aquele ambiente, porque a criança, ela puxa a aula, ela te puxa muita energia, mas é uma aula de muita essência, muita pureza, muita verdade naquele ambiente, e aí você vai para um outro mundo, que é o mundo das crianças, e você descobre que quando você consegue comunicar com um ser de muita pureza, de muita essência, você consegue falar a linguagem de todo mundo. Então já começa a não ser um desafio dar aula para adulto, já começa a não ser um desafio para dar aula para pessoas, que seja quem for, com tanta dificuldade, barreira, porque a criança pede que você se reinvente e ela vai te amar e te respeitar, mesmo no teu dia de falha, onde você achar que não teve boa performance, ela vai pegar os gatilhos não da boa aula, mas da tua boa essência. E aí, isso foi um relato que eu tenho da minha vida que me constrói, me construiu muito como professor, e toda vez que eu me vejo em situação de confrontividade ou desafio, eu tento lembrar dessa essência, que olha que engraçado, que é a essência de criança, da aula de criança, que relembra a minha essência de infância, que é a verdadeira da minha verdade, é o que eu sou, é o fruto do que eu sou. E puxando sardinha pro lado do Alex, aí eu já vi a aula dele de criança. Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto nada igual, né? Assim, pra ser sincero, eu já vi uma aula do Vitor Estima também. Ele dando é muito bom. Eu lembro que ele ensinou uma coisa de um patinete, sei lá, um negócio de esqui na neve. Sim. Eu achei aquilo surreal também, maneiro. E eu já vi tua aula de criança, eu trabalhei contigo um tempo ali, a asinha do gavião, não sei o que, ficar todo mundo, as crianças todas ali, centradas ali, prestando atenção. No mundo dela, cada uma no seu mundo ali. Mas prestando atenção, a didática, cara, é excelente mesmo, cara. Tá de parabéns aí pelas aulas de criança. Ainda não assisti da Ana, mas acredito que é a mesma. Acredito que é a mesma linhagem ali, ainda mais mulher, né? Tem aquele feeling ali, aquele sentimento ali mais aguçado. Acredito que também é a mesma coisa. Ana, quer falar alguma coisa sobre alguma história, alguma coisa assim que você já viu? Eu acho que tem uma história minha, assim, que é bem inspiradora. Eu acho, depois que eu cheguei aqui em Portugal, que me enviaram muitas mensagens falando, nossa, nunca tinha pensado assim. Quando eu cheguei, eu tinha essa crença que eu só seria professora só para mulheres ou para crianças, né? E aí eu fui convidada para dar aulas também, para aulas mistas, né? Tinha o professor auxiliar na época, saiu de férias ou foi para um campeonato e chamaram para eu dar aula para os mistos, né?
E eu fiquei, nossa, agora eu vou falir a academia, os homens não vão querer ter aula comigo. Eu tinha isso pra mim, sabe? Que eles não iriam querer aprender comigo. E na minha primeira aula eu fiquei assim, com o coração o que eu vou falar? Eles não vão gostar. E no que aconteceu? Fiquei 3 meses dando aula ali para o GB1, que é a aula dos fundamentos, que é o GB1, né? E começaram a entrar muitos alunos na escola, gostando da aula dos fundamentos. Saía da classe, os alunos ficavam, professora, dá uma dica aqui e tal. E foi me desmistificando isso na minha cabeça, sabe? Que, sim, eles também querem aprender comigo. Já teve alunos que querem fazer aula particular por causa da técnica, por causa da didática também. E várias amigas minhas mandaram mensagem: Ana, que legal, muito inspiradora. Eu acho que agora eu também posso dar aula pro misto. E acabei inspirando as meninas. Porque daí depois também postei isso na internet, porque às vezes a gente fica com a experiência só pra gente e a gente não passa. E eu falei, não, eu acho que eu vou escrever isso no Instagram para ver se outras meninas também desbloqueiam isso. Porque às vezes é um medo nosso de achar que a gente vai falir a academia. Que olha só, é um preconceito meu contra mim mesma, né? Sim. Exatamente. É um machismo meu pra mim mesmo. Você é aluna da Nica, né? A Nica dá aula mista ou não? Só feminino? Ela já deu aula também pro misto, já vi ela dando aula pro misto, ela já dá seminários também. Agora, né, ela foca mais no feminino, porque tem todo um projeto, mas ela sempre incentivou e incentiva as alunas a dar aulas para as mulheres e também pro misto. Mas eu tinha isso na minha cabeça. Sim, já ficou fixado ali. É tipo essa aluna que eu vim conversando, já são coisas que são... Sim. A nossa mente tá sempre jogando a gente. Não sim. pode, é impossível, você não vai conseguir e tal. E a gente tem que lutar contra isso o tempo todo. Eu costumo falar que é matar um leão por dia. Todo dia a gente tem que brigar com a mente, matar esse leão e vencer. Todo dia. Tem dia que a gente é derrotado, mas na maioria, se a gente conseguir vencer, a gente consegue superar. É um eterno convite para evolução, sempre, né? Eterno, como é que é? Gostei. Hoje é o Alex que tá, hein? Esse Alex tá demais. É um eterno convite para evolução. A gente tem que olhar de outra forma isso, né? Olhar como os desafios, eles estão cheios carregados de muita oportunidade. Boa, cara. Aqui, agora a gente vai entrar numa pergunta aqui polêmica. Eu acho polêmica porque eu sou das antigas também, né? Sou tão velho assim, né? Old school. Mas tem um pessoal da antiga que concorda e tem um pessoal da antiga que discorda. Principalmente os Gracies adoram, né? Cara, a defesa pessoal dentro do jiu-jitsu. Vocês acham que é bom ou é ruim? Agrega alguma coisa ou não agrega nada? É só balela, é só pra vender, é só marketing? Não, realmente ajuda? O que vocês acham, opiniões? Os mais antigos, alguns apoiam. Mas tem outros que, não, o negócio é jiu-jitsu, o negócio é pontuar, fazer ponto, finalizar, não sei o que, por aí. O que vocês acham? Eu acho que é preciso ter defesa pessoal no jiu-jitsu. Inclusive a Gracie Barra é pioneira nisso, né? A base dos currículos é defesa pessoal, né? Então tem pessoas que chegam e elas não sabem nem fechar a mão, nem fazer uma base. Se o dedão é por dentro, não é por dentro, é por fora. Então elas não sabem. Então quando você está com a defesa pessoal, está treinando defesa pessoal, você acaba aprendendo também a parte de ser um agressor, né? Que é importante. Não é importante você só treinar a parte de defesa. Você precisa também saber como que o agressor pensa, né? Eu falo muito nas aulas que é muito importante a gente realmente levar muito a sério a defesa pessoal, porque no momento de medo, no momento de risco, o nosso corpo, a primeira coisa que a gente faz é paralisar. E depois a gente age. Adrenalizado ali, isso. E quando a gente está treinando a defesa pessoal, a gente está treinando o nosso corpo a viver na adrenalina e no estresse. Então, quando você está treinando defesa pessoal, você está ali treinando para que o teu corpo não tenha essa primeira reação de paralisar. Quando a pessoa não treina a defesa pessoal, ela vai paralisar e depois ela vai agir. Se você treina uma defesa pessoal, uma arte marcial, você já vai acabar com essa parte, né, de paralisar. Você vai estar com o corpo sempre atento. Então, eu acho que é muito essencial a gente treinar defesa pessoal. Até a questão, uma vez você falou uma coisa que foi muito legal, foi até no último podcast que você gravou, você falou sobre a mulher ter a dificuldade de empurrar ali e tal. Cara, isso mexeu comigo, né? Foi uma coisa total que eu nunca tinha ouvido na minha vida
falar sobre isso. Eu dou aula para mulheres, né, e nunca tinha percebido essa sensibilidade. Aí você é mulher, você tem uma sensibilidade mais apurada. E muitas vezes uma violência doméstica, alguma coisa, qualquer outra coisa, se pelo menos soubesse botar a mão no rosto, já ajudava muita coisa, né? Já bloqueia e recebe golpes, mas são menos contundentes do que o rosto aberto ali. Sim. Então são situações pequenininhas que às vezes pega numa defesa pessoal que já ajuda a levar pra vida ali, já ajuda muita coisa. A base mesmo, eu falo, pessoal, fica aqui na base, ó. Tá num momento de estresse aí, já percebeu que a conversa já tá indo pra outra história, você não sabe o que vai vir, né? Então, ó, já fica na base, ninguém vai ver que você tá fazendo uma base de defesa pessoal, né? Fica ali na base, coloca a mão ali, não, tá tudo bem, não foi assim, não é isso que eu tô falando, você tá entendendo errado. Sempre diálogo. Por quê? Normalmente o que a gente faz? Nada, bota coloca o rosto na frente, né? Aqui, se a pessoa vem, você já consegue amortecer, consegue ter uma base firme, se a pessoa vem te empurrar, você tá firme. O que eu costumo dizer sempre é que você entra numa situação de embate mesmo, de defesa pessoal, é impossível você não tomar um soco. É muito difícil, né? Todo mundo quer ser Anderson Silva, desviar ali, mas é muitos anos de treinamento. Então, se você tiver que tomar um soco, que seja o mais fraco. Isso aí já ameniza muita coisa. Então, o problema é tomar um soco forte por ter se movimentado irregularmente, né? Ter botado uma perna errada na frente. Como você falou, botar o rosto na frente ali, vai tomar a primeira pancada pesada e vai acabar desmaiando, né? Então a gente tem que realmente, se tiver que tomar, escolher tomar a pancada mais leve para que a gente consiga sobreviver. E a defesa pessoal também, ela lapida as suas emoções também. Você vai ver que horas que eu vou usar. Às vezes, não é o momento que você vai usar os golpes. Você vai ter que esperar o momento certo, né? Em caso de assalto, tem arma, você já fica olhando se vai usar ou não, é isso. Será que eu reajo ou não reajo? Tem arma? Melhor não, é melhor... Então a gente tá treinando isso no tatame, todo dia treinando, né? Se você não tá treinando, tá pra trás. Exatamente. Alex, o que você acha sobre isso? Eu tenho uma visão assim, tenho quase duas visões sobre isso, né? Primeiro que a defesa pessoal, ela tá no legado da história do jiu-jitsu. Né? Então, nos primórdios do jiu-jitsu, quem lembra da história dos monges que começaram a usar o jiu-jitsu, desenvolver o jiu-jitsu como defesa pessoal, porque enquanto iam fazer as compras e voltavam para o mosteiro, né, monastério, eles eram saqueados naquela época, então eles tiveram que desenvolver uma arte, né, uma parte da arte samurai ou de uma arte de arte marcial, que foi o jiu-jitsu, né? Então a defesa pessoal, ela marca a história, o início, porque o jiu-jitsu começou a ser utilizado, né? Então o primeiro olhar que eu trago do jiu-jitsu é um legado. Então tem um sentido muito grande pra gente não abandonar esse legado e continuar a repercutir. Hoje sim, dentro da Gracie Barra é a base do nosso currículo, não só de adultos, principalmente da área de crianças. Hoje o nosso foco também não é só na defesa pessoal física, mas verbal também. Você aprender a impor limites, principalmente para a fase de criança, política anti-bullying, né? Então tem um porquê muito grande do jiu-jitsu, né? Da parte de defesa pessoal do jiu-jitsu. E a gente tem que parar de desassociar a defesa pessoal como jiu-jitsu, como se houvesse duas coisas. Defesa pessoal e jiu-jitsu. Não, o jiu-jitsu é defesa pessoal. É defesa pessoal, o tempo todo. O que acontece? O jiu-jitsu tomou uma proporção na competição muito grande hoje em dia. Né? Então, o campeonato mundial é um dos campeonatos principais, mais importantes, é o mais importante do jiu-jitsu na atualidade, categoria adulta, né? Todo mundo vai acontecer final de semana agora, vai estar todo mundo... O cara que ganha muda a vida, né? Exatamente, tem o World Pro que acontece em Abu Dhabi, vários campeonatos de renome, e o jiu-jitsu começou a se popularizar muito no mundo na área de competição. E essa base da defesa pessoal foi se perdendo. Então imagina, hoje você vai praticar dentro de uma academia, é importantíssimo, porque entendimento de cenário. Né? Hoje em dia, se você tiver que fazer uma defesa pessoal na rua, você não vai puxar alguém pra meia guarda. Não tem como. Né? Ou você vai puxar, não vai cumprimentar a mão do cara e vai começar uma luta. Não vai puxar de gosto na guarda, tem garrafa quebrada no chão. Mas é importante falar, tem gente que acha que é assim. Sim, não, tem gente que acha assim mesmo. No cenário, eu sou bom de meia guarda, eu vou puxar pra meia guarda na defesa pessoal, né? Então, eu tô dando um exemplo da meia guarda, mas que seja, Bela Riva, né? Vou usar a Bela Riva, né? Mas o que eu quero dizer com isso, né? Imagina, estudo de cenário, né? Não só nesse sentido de saber como utilizar, mas você sabendo utilizar essa defesa pessoal, você entender que, imagina, você bloqueou um golpe, um soco e conseguiu aplicar uma queda. Para continuar a imobilização no chão e você finalizar uma pessoa, você tem que ter uma visão de cenário. Imagina, enquanto eu estou investindo tempo imobilizando uma pessoa, eu perdi a visão periférica dos 360. Pode vir alguém correndo de trás e me dar um chute na cabeça. Eu não sei se a pessoa está em 2, em 3 para me agredir. Então, eu sempre falo isso nas aulas quando eu estou passando a defesa pessoal no currículo.
Beleza, a luta 1 para 1, a pessoa continua não ser sua agressão, eu vou sim finalizar a pessoa, posso usar todas as alavancas e chaves, se preciso for numa montada, a situação, nocautear também em punhos, por que não usar os meus punhos? Eu estou num cenário que é um cenário hostil, é a minha vida que está em risco, então eu tenho que usar todas as armas que eu tenho. Mas também olhar para o cenário como assim, imagina, olha, eu tô aqui, realmente tem mais de um agressor, tô num cenário público, eu tô aqui na rua, que geralmente é o que acontece, olhar em volta, tô protegido, perfeito, vou me afastar. Porque defesa pessoal também é imobilizar ou é derrubar e fugir também. Sair do cenário hostil, também né? Também é defesa pessoal. Então por isso que eu acho muito importante não perder esse legado da defesa pessoal e continuar a passar isso pra frente. Não precisa ser o carro-chefe das academias, mas o contato é extremamente interessante, que é por conta disso que a arte começou, né? Pra você aprender a se defender como em qualquer cenário, né? Hoje ele tá que tá, hein, Ana? Hoje vai ser difícil competir com ele. Defesa pessoal também, ele não é só a parte física, né? O último aulão que eu dei, eu falei sobre isso pras meninas. Meninas, não é só a parte física, é a parte emocional, a parte psicológica, essa parte de atitude, né? E você vai levar isso para a tua vida, dentro da sua empresa. Às vezes você está passando por um momento que o teu chefe fica falando coisas para você, ou algum parceiro está querendo ali te agredir. Que tipo, como que você fala não? Exatamente. Isso também é defesa pessoal. Eu dei aula durante um tempo também como instrutor, né, do pessoal que se formava na área de vigilância para poder trabalhar em bancos, vigilante, né? E eu tive a formação pela Polícia Federal e eu dava teoria de defesa pessoal lá. Olha só. E era exatamente isso que você está falando. A defesa pessoal, o combate é o último caso, entendeu? Quando eu chego no combate, é porque todas as minhas armas de defesa pessoal já falharam, entendeu? Eu não estava atento, né? Eu não percebi o perigo, eu não me preveni, eu não evacuei. Então, quando acontece tudo isso passa despercebido pelos meus sensores, o último caso é o combate corporal. Então, é exatamente isso. Eu tenho que estar no lugar, eu tenho que me mostrar atento. Eu não estou vendo nada. Estado de presença total. Mas eu estou mostrando que eu estou atento, né? Se eu precisar pegar meu celular, eu vou pegar meu celular. Vou digitar uma palavra e vou olhar ao redor de novo. Mais uma palavra, olha ao redor de novo. O que o malfeitor ele olha? Pô, aquele cara ali, ele tá distraído, vou pra... Porque o malfeitor, ele também quer a facilidade. Todo mundo quer facilidade. O ser humano quer facilidade. Até o assaltante quer uma facilidade. A ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão. Né? Eu tô ali com o iPhone 15 distraído. Pô, não tem como. Então, ou seja, eu tenho que me mostrar atento a todo momento. E se eu precisar entrar no combate, eu tenho que entender que eu já errei na defesa pessoal. E esse é o último tópico da defesa pessoal. O último eu falo para as crianças, a melhor briga é aquela que não aconteceu, e falo para os adultos também. Porque se você está no estado de presença e percebeu, você antecipou o cenário. Exatamente. Então a utilização é em última instância. É isso aí. Né? Perfeito. Bom, agora uma pergunta engraçada ao mesmo tempo, né? O que vocês acham de ter vários artistas praticando jiu-jitsu? O jiu-jitsu, ele é tão bom assim mesmo? Ou realmente o pessoal tá vendo que ele é eficaz ou ele realmente só está famoso? O que vocês acham disso? Eu acho que é incrível. Eles têm que ter muito mais artistas ainda praticando jiu-jitsu. Isso tá dando força pro jiu-jitsu, inclusive. Com muitos certeza. artistas praticando. Não vou falar o nome de todos, mas a gente tem vários aí. Só pesquisar na internet aí, são vários artistas. Porque antigamente era um ambiente muito hostil. Vamos dizer, hoje temos um aluno que ele toca numa orquestra. Como é que ele vai ter a certeza, né, que ele vai conseguir depois ir tocar novamente? Quando que um aluno desse iria entrar num tatame antigamente? Nunca. Não ia. Ele ia sair quebrado. Então, os artistas, eles fizeram com que outras pessoas entrassem em contato com o jiu-jitsu também, fosse procurar, porque daí o jiu-jitsu teve que se adaptar a essas novas pessoas que vieram procurar jiu-jitsu. Eu acho que grande participação dessa adaptação, dessa melhora, foi a Gracie Barra. Vocês concordam também? Sim, com certeza. Gracie Barra foi a primeira a conseguir quebrar esse negócio do competidor, conseguir entender o competidor e a pessoa que faz só por hobby, né? Sim. Eu acho que é isso. Mas eu ainda vejo a pessoa que faz por hobby querendo chegar no nível do competidor, e aí é uma coisa que o professor tem que mediar muito bem ali em relação a isso, senão a gente fica muito... Aí o cara começa a querer se lesionar sem querer, vamos dizer assim, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, Alex. O que você acha? Eu acho importantíssimo. E mais uma vez, eu atribuo, né, parabenizo a evolução do jiu-jitsu de novo, né? Como a Ana falou, sair desse cenário hostil quer dizer que, então...
começou a existir novos ambientes que proporcionaram experiências e crescimento de evolução dentro do jiu-jitsu, onde pessoas famosíssimas, que são pessoas que estão na mídia, que vivem da própria imagem, né? Quando a gente fala até imagem física mesmo, conseguiram se sentir seguras e viram que daria para participar, né? Do ambiente desse, treinar um ambiente desse, e não só conseguiram se sentir à vontade para participar daquilo e viram a contribuição a nível de mindset, evolução pessoal, saúde mental e saúde física, em geral, né? E pensaram, eu vou erguer essa bandeira. Isso é muito forte. O movimento, quando alguém enxerga isso e fala assim, olha, eu vou usar a minha imagem, vou usar todo o meu renome, né, sobre isso, e eu vou erguer essa bandeira dessa arte marcial, e eu acho que tem que haver mais e mais, né? E por isso, de novo, né? Eu sou defensor da profissionalização do jiu-jitsu, por conta disso, criar ambientes para que isso não pare de crescer e que o jiu-jitsu chegue a todos a isso, né? Imagina um vídeo que sai do Mark Zuckerberg hoje, numa competição, né? É um deles, né? Hoje, no Brasil, temos vários artistas, atores que as pessoas nem sabiam, são faixas pretas com vários graus na faixa, né? Então, são pessoas que conseguem ter essa caminhada e, com certeza, também, dentro do meio artístico, crescem por conta dos benefícios do jiu-jitsu. Exatamente. Eu acho que acaba tendo também uma gratidão, sabia? Porque o cara começa a praticar, sendo artista, sendo o que for, ele começa a praticar, ele vê os benefícios que o jiu-jitsu traz pra ele, e ele começa também a querer divulgar isso e querer que outras pessoas pratiquem, que é o que a gente tá fazendo aqui também, né? Porque a gente, hoje, eu sou faixa preta e faixa preta. O que a gente quer? Que o máximo de pessoas possíveis pratiquem o jiu-jitsu. Porque isso o mestre Carlinhos já falava lá atrás. O mestre Carlinhos, acho que foi o mestre Hélio, né? Que falava, se todo mundo praticasse jiu-jitsu, o mundo seria melhor. E eu concordo plenamente. Então, se a gente praticar jiu-jitsu e mostrar o máximo, e trazer, né? Trouxer o máximo de pessoas possíveis para praticar jiu-jitsu, o mundo vai ser melhor sim. Porque a gente tem mais empatia. Construção de algo pacífico, mundo pacífico. Exatamente. Pessoas com visão de recursos, da questão que a gente acabou de falar, defesa pessoal, não agressão, né? Tudo exatamente. Isso. E você... hoje, né, o jiu-jitsu tem os seus próprios ídolos agora, né? Não é? Isso que é legal. Por isso incrível. Que é bom ter o toque feminino, né? É muito bom. Isso que é legal. As pessoas, antes tem... Na Fórmula 1, Ayrton Senna. No jiu-jitsu tem aí o Mika, o Tainan, Braulio Estima. Que pessoas que nem praticam já conhecem, já ouvem falar, né? Que é uma coisa completamente difícil antigamente. Era difícil. Tem os Gracies aí e tal, que já competem e tal, já fazem isso e aquilo, mas era uma coisa muito distante. Mas claro que hoje já evoluiu muito a internet, e se fosse antigamente eles seriam né? Hoje em dia a gente tem esses atletas que você falou aí, que estão aí hoje na ponta mesmo da lança lá, e tá todo mundo, e tá sendo visto por todo mundo. Muito legal. E vocês acham que o jiu-jitsu, ele é menos... tem como se lesionar menos praticando jiu-jitsu do que praticando uma outra arte marcial, por exemplo, de trocação de soco? Vocês acham que é tranquilo? O cara que trabalha num escritório, por exemplo, ele vai lá, pratica jiu-jitsu, consegue ir ileso, depois para trabalhar no outro dia? O que vocês acham? Bom, eu acho que todos os esportes e artes marciais têm os seus riscos, né? Tem Todos têm. Igual tem a bailarina com o pé, com o alongamento, né? Até mesmo se você ficar muito tempo na frente de um computador, você vai ter ler, né? Verdade. Então eu acho que é você observar onde que você está treinando, ir num lugar onde está te observando como aluno, para você não se machucar, né? Então não é só o esporte que vai te dar riscos para se machucar, é também toda a equipe ali, né? É viver, né? Viver você já tá no risco ali. Isso é verdade. Alex. Eu compartilho da mesma visão da Ana. Eu acho que... Se não compartilhar também, já sei. Eu tomo cascudo. Tem que usar defesa pessoal. Tem que usar defesa pessoal em casa. Treinar. Mas assim, eu acho que toda arte marcial, todo esporte tem seu risco, né? Trabalhar isso em alta performance mais ainda, né? Que é o risco que todas as áreas têm. O jiu-jitsu, né, para aqueles que estão assistindo a gente, talvez não conheçam, ainda vão se inserir, qual que são os movimentos, né, diferente do Muay Thai e do boxe, que são golpes traumáticos, né, então, direto na linha de nariz, rosto, chutes, o jiu-jitsu tem a questão de combater movimentos anti-articulação, então quebra-se um braço pro movimento do lado que o braço não faz, né, e fora estrangulamento, entre outros, né, são os riscos, mas tudo isso é minimizado, de novo, voltamos a falar sobre ambiente e cultura local. Então, eu acho que tudo isso minimiza
quando você tem esses dois elementos, criação de cultura num ambiente seguro, né? Então, eventualmente, por exemplo, eu hoje, todas as lesões que eu tive ao longo da caminhada não foram lesões causadas necessariamente por um combate com alguém. Apesar de eu já ter competido ou ter treinado. Geralmente, as lesões, muitas delas foram causadas por mim mesmo, por falta de consciência de movimento, por muitas vezes eu também ter sido mal instruído ou não ter tido uma boa supervisão naquele momento, né? Não aqui achando culpados, né? Mas dizendo que realmente eu tive essa experiência de lesões por conta disso. Depois eu fui me inserindo cada vez em um ambiente mais seguro, a minha propensão à lesão diminuiu muito, né? Então eu acho que muito, de novo, né, envolvido ao ambiente. Você conhece gente que é pugilista, gente que é do Muay Thai, que passou a carreira inteira sem lesão. Você vê a história do Lyoto Machida, hoje em dia saindo da linha do UFC, lá, né, se aposentando no MMA, eu acredito que já está aposentado, mas ele fala que durante a carreira dele nunca lesionado, e o cara lutou MMA. Então você vê que provavelmente o treino dele em alta performance não era um treino traumático, não era um treino com essa gana de competição a ponto de se lesionar. Tudo controlado, tudo no ambiente controlado, na intensidade que deve ser controlada. Né? E vai do que você gosta também, né? Claro, é apaixonado. Eu treinei Muay Thai 3 anos. Eu gostava da parte do Muay Thai. Capoeira. Muay Thai capoeira. Mas o quê? Treinei Muay Thai 3 anos. Eu gostava da parte do Muay Thai, da parte de chute, eu adoro chutar, porque eu sou da capoeira, né? Da parte do strike e tudo. Só que eu não gostava de fazer a luvinha, porque daí eu já ficava com o olho assim, eu não conseguia, e também levar soco no rosto já não é a minha praia. Mas tem gente que gosta. É de cada um, é muito de cada um. É muito de cada um. Né? Cada um tem um... Eu acho que tá sempre dentro do autoconhecimento. Eu gosto de tomar soco, tem que fazer alguma coisa e tomar soco. Não, vai pro jiu-jitsu, não vai ser feliz. E tem pessoas que transitam muito bem entre todas as artes. Tem gente que passa um tempo de Muay Thai. Conheci várias pessoas que saíram de uma arte pra outra, ou que caminharam mais de uma arte junto, ou chegaram a nível preto numa arte, eu vou começar a fazer outra arte marcial. E tá tudo bem, é muito divisão de caminhada. Mas colocando o braço na nossa sardinha, né? Claro, cara. Claro que jiu-jitsu não tem soco no rosto. Jiu-jitsu é vida. Sair do Muay Thai pra ficar no jiu-jitsu por causa disso. Exatamente. Então, ou seja, se identificou. Acho que é a parte mais importante. A gente tem que ser feliz de alguma forma. Sim. Seja tomando soco, seja fazendo imobilização. Tomando chave de braço. Tomando uma chave de braço ali, o coleguinha apertando teu pescoço ali, você batendo 3 tapinhas ali pra desistir. Exato. Mas tem que ser feliz dentro disso tudo. Tá? Vocês poderiam falar algum benefício do jiu-jitsu? Hoje, eu não pratico, um exemplo, não sou praticante. Pra eu dar o primeiro passo pra eu treinar. Tá, vou dar o primeiro passo e vou lá treinar. Mas quais seriam os benefícios do jiu-jitsu pra eu poder dar esse primeiro passo? Fala aí, Ana. Eu acho que um dos benefícios que eu acho bem importante, principalmente para a mulher, é a postura. Postura. Depois que você pratica um postura esporte... Postura de quê? De luta? Postura de andar. Você começa a andar diferente, porque você se sente segura, e eu sei alguma coisa, sabe? Autoconfiança. Autoconfiança, atitude. E essa postura vai além do jiu-jitsu. Ele vai para momentos que você vai falar não, porque muitas vezes nós mulheres a gente fala assim, querendo dizer não. Então, você leva isso para fora do tatame também. Então, eu acho que principalmente o maior benefício do jiu-jitsu para a mulher, principalmente, é postura. O jeito que ela vai andar na rua, o jeito que ela vai colocar sua postura na vida também, seus projetos, seus sonhos, sua realidade. Eu acho que é postura. Para mim, o benefício é postura. Muito top. Alex. Saúde, como todo esporte, né, em geral, né? Mas eu acho que, na minha visão, principalmente no campo mental, essa mudança de mindset, né? O jiu-jitsu, ou toda arte marcial, mas o jiu-jitsu em si, ele exige muita compreensão de si mesmo, né? A teu nível de desgaste corporal, o quanto o teu corpo aguenta, suporta nível de treinamento, o quanto você precisa mudar a tua mente para aprendizagem, né? E aí, quando você consegue começar a enxergar si, você consegue compreender muito do outro. Então eu uso muito o jiu-jitsu como uma válvula de alavancagem, né, ali, né, um crescimento pessoal nesse sentido. Então para mim a parte mental, o campo de mentalidade é um dos grandes benefícios no desenvolvimento da arte do jiu-jitsu, né. Eu acredito que numa caminhada de muitos anos treinando, a parte técnica, é tudo questão de tempo, tem alguns que escalam, é tudo nível de consciência. Para mim graduação e avanço técnico é tudo nível de consciência. E as pessoas vão chegando junto, rapidinho, naquele nível de consciência, e cada um desenvolve de uma forma. Então eu acredito que ao longo dos anos você vai ficar bom técnico. Mas o ganho, pra mim, é a chave que eu tento virar, não só em mim,
mas para os alunos é no campo de mentalidade. Realmente se tornar um ser humano melhor, você se tornar melhor para si mesmo, você conseguir vencer seus desafios internos, porque a luta, o combate em si, nada mais é que você combatendo a si mesmo lá dentro, né? Quando você tem sucesso numa técnica ou sucesso numa luta, provavelmente você teve sucesso em vitórias invisíveis, né? Você conseguiu alcançar conquistas invisíveis dentro de você que se traduzem em movimentos, né? Então eu acho que o campo da mentalidade é o maior ganho de benefício do jiu-jitsu, né? O senso de comunidade, porque compreendendo você, compreendendo dos outros, todo mundo se compreende. Então tem uma fortificação de irmandade, integridade naquele lugar muito grande. Eu acho que esse é o maior ganho. Top. O moleque tá hoje, corte rápido, Tramontina. Bom, agora é um assunto um pouco delicado, mas que eu acho que é muito importante, cara, o ego. Né? O ego que todo ser humano tem, um ego inflado demais, já nasce com ego de criança, não me dá, é meu, é seu, não é, tal. E, cara, vocês acham que o jiu-jitsu, a visão de vocês, claro, vocês acham que o jiu-jitsu atua exatamente no ego de cada aluno, ou vocês acham que nem toca no ego da pessoa? O que vocês acham em relação a com faixa certeza. preta, né? Com certeza, lapida, né? Tanto no ego quando você é vítima, porque às vezes a gente fala no ego, a gente acha que o ego é só sempre grandão. Sim, às vezes o aluno vem vítima, não consigo, acho que isso não é pra mim, eu só apanho, eu não aprendo direito. Lapida esse ego também, que tá na vítima, né? O ego ou às vezes tá na vítima, ou ele tá muito grandão lá, vou bater em todo mundo. Com certeza. Os dois são ego, né? Sim, os dois são ego. Eu acredito que quando a gente tá praticando arte marcial e jiu-jitsu, na questão do ego, né? Exatamente como você falou, a gente já carrega isso como os primeiros sinais já de criança. A gente consegue observar isso em crianças, né? Muito isso. Então quer dizer que isso acompanha a gente há muito tempo. Mas eu acho que dentro do jiu-jitsu, a gente bota ali pra fora o que a gente tem por dentro, né? Então eu não acho que é uma questão de excesso ou pouco ego, né? Mas pegando essa linha, nós temos isso presente na gente e se apresenta de algumas formas, né? E a gente coloca pra fora muito daquilo que a gente é. Mas ele sim, realmente, aí você vai lá, você vai observando isso, ou aquele contexto, aquele ambiente vai observando isso, e vai trabalhar na lapidação daquilo, né? E cada um age de uma forma diferente relacionada ao ego, né? Como a Ana falou, tem a parte de vítima, tem a parte de autoelevação. Isso acontece muito, não só no ambiente de praticantes, alunos praticantes, mas principalmente no âmbito de professores e instrutores, né? Porque a faixa preta não é o fim de caminhada. Não. Ser professor não é o prêmio top da pirâmide. Não, pelo contrário. É uma responsabilidade muito grande e nessa área há muito ego ainda hoje em dia, né? Dizem que não, né? Mas há muito ego sim, né? Então, é tudo uma questão de lapidação. E aí, volto a dizer, um desafio que se torna uma nova oportunidade. Eu, professor, lapido o meu ego para que eu possa entender e compreender o outro e ajudar ele na lapidação dele, consigo identificar isso junto com os alunos, traduz de uma forma que ele compreenda e ele possa desenvolver essa lapidação dentro dele. Mas eu acho que atua assim, como um agente lapidador, né, de caráter. Muitas pessoas, elas mudam muito dentro da arte marcial e as pessoas não conseguem fingir por muito tempo aquilo que elas não são. E o ego mostra muito o que a gente não é, muitas vezes, né? Ele tenta fingir por muito tempo o que a gente não é. E aí, como a caminhada não é de um dia, não é um tiro de 100 metros, é uma jornada, você acaba botando aquilo pra fora e você sofre um convite. E aí, vamos mudar ou não? Né? E aí também tem que ter esses agentes bem geridos, né? Essas pessoas, pra poder ajudar a modificação do outro. Eu dava muito exemplo antigamente, lá no Brasil até isso, eu dava muito exemplo às vezes nas minhas aulas, quando eu falava sobre ego, até mesmo no curso lá de defesa pessoal, quando eu dava essa parte teórica, eu dava um exemplo muito engraçado. E os dois exemplos que eu vou falar são ego. Só que são egos diferentes. Pra você ver, às vezes a gente tem ego e tá bem, e às vezes a gente tem ego e fica mal. É mais ou menos o que a Ana também falou. Por exemplo, eu tô passando com a minha namorada, alguém mexe. Aí eu me sinto na obrigação de ter que ir lá, de ter que tirar uma satisfação com aquela pessoa porque ele falou um psiu, ele falou alguma coisa ou bonita e tal. Isso é ego, correto? Agora eu treino jiu-jitsu e sou faixa preta. Passo de novo com a minha namorada e alguém mexe. Eu olho pra ela, dou uma risada e vou embora, porque eu sei que eu sou faixa preta e ela também sabe que eu sou faixa preta. Ainda continua sendo ego. E agora, qual dos dois egos está certo? Tá me entendendo? Eu acho que é uma questão de interpretação, mas dentro disso tudo, o que está mais correto sempre é eu entender que, seja faixa preta ou não, é eu entender eu mesmo e conseguir botar a viola no saco e falar, não preciso tirar satisfação com ninguém. Mas às vezes, para a gente não tirar essa satisfação com ninguém, a gente precisa ter um respaldo. Que é uma faixa preta, que é um praticante, que é um treinador de artes marciais, né?
E a gente consegue ter esse ego controlado aqui dentro. Agora, qual é a melhor reação? Não sabemos. A melhor reação dentro de nós, né? O ideal é não tirar uma satisfação. O ideal é não ir lá discutir o boca a boca. Mas o ideal é que a gente se controle, manter o leão na jaula, que todo ser humano tem um leão dentro da jaula, né? Agora eu pergunto para vocês, o ego dentro do jiu-jitsu, ele é importante ou ele é mau? O que vocês acham? Na verdade, não tem como a gente desassociar do ego, né? O ego, ele anda com a gente aqui no nosso ladinho, ele é nosso secretário, né? Ele manda os papeizinhos, ó, essa é a demanda. E aí, vai resolver? Daí você tem que ver, acho que isso vale a pena, isso não vale a pena. Então, para o jiu-jitsu é importante no momento que você precisa, no meu caso, Ana, você vai precisar lá fazer um seminário. Se eu tiver com o meu ego para baixo, eu tô com medo, não vou conseguir. Opa, Ana, vamos lá. Força de vontade. Daí eu preciso... Não, agora tô confiante, vou. Esse ego vai fazer com que eu vá e faça da melhor forma que eu conseguir fazer. Igual hoje mesmo eu já tava nervosa de vir fazer um podcast. Normal, né? É meu ego querendo ir pra baixo, ele fica falando ali. Sim. Não, vamos lá, Ana, vamos conseguir fazer, vamos passar a mensagem. Quem dera se o ego fosse só pra cima, né? Quem dera. Exatamente. Cara, não tem como, né? Eu acho que é muito nesse sentido. Não é uma questão de ter ou não ter ego. Ele tá lá. Não é. Escolha não ter. Agora eu tenho. Não. Exatamente. O ego ele é que não é uma playlist, não é? Quando eu quero ir lá pro ginásio, pra musculação, coloca. Tem gente que escuta rock, fica quando escuta algo lá e bota uma motivação. Tem gente que precisa se acalmar, coloca uma música. O ego é assim, ele é uma playlist. Ele vai te dando ele te convida a você escolher uma música pra aquele momento. Ele trabalha muito nisso, né? Então a questão não é, ele tá ali, não esquece, não ter. Você tem que aprender a gerenciar ele, né? Então eu acho que isso tanto no jiu-jitsu quanto na vida, porque a caminhada reflete... Eu ouvi até de um colega que eu conversei essa semana, nosso amigo Álvaro, e ele falou que não tem como você... eu, Alexis profissional, eu, Alexis em casa... Peraí, são duas pessoas? Como assim? Aonde você vai, né? Eu acredito nisso, que aonde você vai, você leva você mesmo. Então, né? Então, essa é a questão, o gerenciamento o tempo todo. Então, isso vai te levar no campo dentro do jiu-jitsu, gerenciar isso pra fora também, de fora pra dentro também. Não tem como você ficar selecionando. Você vai ter que gerir. Ele vai vir, ele vai te convidar, ele vai tocar uma música. E você, não, essa música eu não quero agora. A música que eu quero ouvir é essa aqui, né? Eu acho que é muito nesse sentido. Não é uma questão nem de ter e não ter. É uma questão de conviver, saber conviver. Exatamente. Eu penso da mesma forma. Eu acho que o ego tá ali o tempo todo e a gente tem que controlar, né? Aqui o papo é de faixa preta, então a gente tá à vontade. Então acho que a gente tem que controlar, cada um tá dando a sua visão, né, um pouquinho. Então acho que eu tenho que saber usar o ego a meu favor. Vou lutar um campeonato, imagina, preciso de ego. O que seria do competidor sem o ego? Nessa seria situação? Do competidor? Então eu posso, inclusive falei pra essa menina hoje, pra essa aluna hoje, vou lutar um campeonato, eu preciso do meu ego. Se eu não tiver ego, que eu vou ser o melhor, que ninguém vai me ganhar naquele lugar, que na minha categoria ninguém ganha, eu vou perder, né? Mas beleza, se eu perder eu tenho que olhar e falar, pô, beleza, eu fiz o que eu pude e tal. Aí já vem uma outra parte tentando dar uma amenizada, porque senão você fica mal também, né? Uma vez falou pra mim até sobre essa questão do faixa preta, né? Quando quando faixa preta fala assim, que isso, cara, eu consigo sim, eu sou faixa preta, né? Digamos assim, apesar de quem tá olhando de fora muitas vezes achar que é uma arrogância, um ego, mas pode ser, só que positivo, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Pô, cara, se eu conseguir chegar até aqui e eu tenho resiliência pra isso, essa atividade eu também consigo fazer. E a gente tem que amarrar a faixa e falar assim, tá me desafiando? Não, cara, eu sou faixa preta, eu vou lá e vou vencer isso, né? Isso, mano. Exatamente isso. O ego positivo e negativo, qual que você vai alimentar, né? Depende do momento. Depende do momento. Você sempre falou assim, falou, que isso? Eu sempre caminhando com você nesse tempo de trabalho junto. Não, que isso, cara, vambora, eu sou faixa preta, missão dada é missão cumprida, vamos pra cima. Exatamente. É mais ou menos por aí. A gente tem que saber usar o ego, né? Esse momento de vou usar ele agora a meu favor, esse momento, ego, agora você sai, agora você não vai ser bem-vindo porque você vai fazer mal, entendeu? Só que, pessoal, vocês que estão em casa, a gente precisa ter esse controle. A arte marcial ajuda muito a ter esse controle. A gente não consegue ter o controle do ego se a gente não tiver pelo menos uma prática e outra. A teoria da arte marcial é muito importante, né? A filosofia da arte marcial. Tá bom? Por isso a gente está sempre indicando vocês e estimulando vocês a estarem praticando artes marciais. Beleza? E no recado final, que vocês gostariam de dizer para pessoas aí
entrarem pro jiu-jitsu aí, ou arte marcial, ou atividade física, fiquem à vontade para vocês darem um recado aí. Fica aí, Ana. Sempre quando tem alguém lá na academia que vai só para assistir, eu falo bem assim. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Caraca. E eu convido para vir fazer, porque viver essa experiência dentro do tatame, você vai ver o que o seu corpo é capaz de fazer. E você, às vezes, se você estiver aí sem fazer atividade por muito tempo, você vai descobrir músculos no seu corpo que você nem sabia que existia. Tá doendo aqui atrás da orelha. Como pode? Aquele dedinho que faz a pontinha. Principalmente para as mulheres, elas vão ver que elas têm mais força do que elas pensam que têm. Que legal, cara, que legal. Alex, quer um recado? Dá um recado aí. Eu acho que eu daria 2 recados, assim, pra alguém iniciante. Ele sempre tem 2, 3 recados. Eu gostaria de falar pra quem também já tá caminhando, né? Pra quem é iniciante, essa coragem de se reinventar. Isso é importantíssimo, é o tempo todo, de novo, gerenciar nosso ego, porque ele manda a gente pra zona de conforto. Não saia, não faça nada de diferente, é algo que vai te desafiar, né? Então, uma coragem de se reinventar, né? Isso eu diria pra quem tá querendo iniciar. Tá na dúvida? Vai. Se você deu contato, tentou ligar, você já quer. No teu interesse você já quer. Faça essa luta, vença, vai até lá na academia, vai lá ver o que tem lá te esperando e vá dar esse passo de coragem. E pros antigos, eu gostaria, pra quem tá na caminhada há um tempo ou já tá na área de instrução, eu queria falar muito sobre legado. Porque para que essas pessoas tenham coragem, se sintam confortáveis, né? Confortáveis não, se sintam seguras para iniciar a caminhada, a pessoa que tá lá à frente, ela tem que pensar muito sobre o legado que ela tá deixando. Então, que tipo de legado eu vou deixar? Um legado positivo para que essas pessoas consigam, o esporte continue a se desenvolver, que as pessoas queiram estar nesses ambientes, queiram praticar jiu-jitsu, sintam-se seguras nessa parte, né, de compartilhar o jiu-jitsu, né? Então, para as pessoas mais antigas, é falar sobre o legado, porque a nossa vida é a nossa mensagem, né? Como a gente vive a vida é a mensagem que a gente deixa no mundo. Então, daqui 100 anos, talvez não lembre muito de muitas coisas da nossa vida, ou da nossa imagem, ou como era nosso cabelo, ou aonde a gente vivia, mas vão lembrar da nossa obra, né? Eu gosto de pensar assim, que o jiu-jitsu, quando eu tô dando aula, o jiu-jitsu é uma tela, é a minha tela. E aí as pessoas estão indo lá apreciar a minha arte, né? Legal. Então, o legado que você pode deixar, você pode transformar toda uma geração através daquele legado. Então esse legado ele não pode parar. O legado de ser bom, de criar um bom ambiente, de trazer pessoas novas. Assim o jiu-jitsu ele se mantém vivo dentro da gente e mantém vivo para todo mundo poder entrar. Então, há uma frase bíblica, né? Pelas vossas obras te reconhecereis. É isso. Galera, qual é o seu legado? Galera, obrigado, tá? Alex, obrigado. Ana, obrigado também. Segunda participação do nosso podcast. Virou saga já, hein? Virou a saga. Eu acredito que vai ter a terceira. Pelo que eu tô sabendo aí das coisas, acontecimentos. Se vocês querem mais um podcast, arrasta pra cima. Arrasta pra cima, manda escreve aí nas mensagens. Perturba a gente lá no Instagram do Muito Além do Jiu-Jitsu, que eles voltam com outro tema. Hoje o roteiro foi muito interessante, hein? Gostei muito das respostas, tá? Quem quiser mais, de repente, um tema diferente, só mandar lá que a gente faz aí também. O Alex sozinho, tá? Ana sozinha. Alex sozinho, Ana, pra saber mais das mulheres aí, as meninas aí. Então, manda ver aí, uma enxurra de mensagens aí que a gente vai lá e atende vocês, tá bom? No mais, é agradecer, obrigado. E vamos ficar esperando aí pelo próximo, tá bom? Professor, vamos virar lá pra câmera aí, os.